O Bitcoin acordou e quando isso acontece o mercado não perdoa quem fica de fora. Nas últimas horas houve um crescimento claro. A pergunta é simples, continuação ou armadilha? E é exatamente isso que vamos perceber agora. Se queres análises claras, diretas, sem app e focadas em dados reais, subscreve o canal e deixa o like. Isso ajuda imenso o canal. Vamos começar como sempre pela CoinMarketCap para perceber o contexto geral do mercado, dominância, volume, sentimento, porque antes de olhar para os gráficos precisamos de entender o ambiente onde o Bitcoin está a mexer. E atualmente aquilo que nós podemos constatar é que grande parte das criptomoedas estão no vermelho. À exceção do Bitcoin, pese embora tenha tido nas últimas 24 horas uma redução ligeira de 0,68%, a verdade é que nas últimas 24 horas nós temos tido muitas criptomoedas no vermelho e isso é perfeitamente normal porque nós tivemos, verdade seja dito, um bom crescimento, um grande crescimento no Bitcoin e quando isso acontece, tradicionalmente as criptomoedas tendem a desvalorizar porque o capital transita de imediato para o Bitcoin para aproveitar a onda, para aproveitar o crescimento. E é precisamente isso que nós estamos a ver. Temos algumas criptomoedas com menos 5%, como é o caso da Cardano, menos 7% para a Monero, temos menos 3,85% para a SUI e temos 7,20% para a Litecoin, negativo claramente, 8% aqui, portanto, globalmente, muitas criptomoedas estão a desvalorizar e nós tínhamos visto muito recentemente que, em termos de 7 dias, muitas criptomoedas estavam no verde e isso significa que as últimas 24 horas tiveram um impacto significativo. Vamos olhar para a totalidade do mercado. É de 3,24 trilhões de dólares e, portanto, continuamos com mais capital a entrar no setor das criptomoedas, o que é favorável, é positivo e podemos ver, em termos de 30 dias, este gráfico ascendente. Ainda assim, é preciso ter em conta que, do ponto de vista anual, estamos brevemente a testar esta resistência, que é uma resistência importante e aqui sim seria um indicador positivo. Ainda assim, repito, em termos de 30 dias, continuamos no verde, continuamos a crescer, isso é extremamente positivo. Agora vamos perceber se vamos crescer mais ou se vamos fazer um pullback precisamente nos 3,20 trilhões de dólares, é a ver nos próximos dias. Relativamente à confiança dos investidores, claramente isso é visível no gráfico que dispara e, portanto, claramente há mais confiança por parte dos investidores e este indicador é precisamente aquilo que ele nos indica, que está ainda no nível 54 neutral, ainda assim é mais comparativamente ao que nós tivemos nos últimos dias, que estava à altura a rondar os 50, 51. Quanto à dominância do Bitcoin, encontra-se atualmente nos 59,30%, o que não é surpreendente, uma vez que nós temos o Bitcoin a disparar e, portanto, claramente as outras criptomoedas têm aqui uma descida e, portanto, tradicionalmente, quando o Bitcoin dispara, é muitas vezes alimentado pelo investimento que é feito nas outras criptomoedas e, portanto, as pessoas, os investidores neste caso, tendem a deixar as criptomoedas e a transitar para o Bitcoin e a aproveitar a boleia do crescimento para não perder o comboio. E é precisamente isso que está a acontecer. E muitas vezes as criptomoedas alternativas, as chamadas altcoins, sofrem muito com isso. Porque quando o Bitcoin cai, caem todas. Quando o Bitcoin sobe, ela sobe e as outras tendem a sofrer com isso. Vamos agora assim olhar para o gráfico do Bitcoin. Atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos 96.178 dólares, ainda durante o dia teve em torno dos 97.200 e, portanto, há aqui uma ligeira recuperação. O gráfico está em 4 horas, as velas japonesas, e aqui eu quero alertar que nós claramente nós saímos deste triângulo, nós tivemos aqui uma fase de lateralização dentro deste triângulo. Tivemos aqui um cenário muito interessante, porque quem olhar, nós claramente conseguimos imaginar aqui um triângulo, lateralizamos aqui dentro, conseguimos sair, viemos fazer um pullback e agora estamos claramente a subir. E o que eu quero alertar, porque esta subida é de certa forma sustentada e bem sustentada por capital, porque temos aqui claramente um crescimento. Aqui, aquilo que nós estamos a ver, há aqui um aumento a partir deste dia, um crescimento, e aqui é perfeitamente visível. Portanto, aqui um ponto positivo é um crescimento saudável, um crescimento bem sustentado. O segundo ponto que eu quero alertar é precisamente o RSI, é um indicador muito importante e aqui dá-nos a indicação que há uma sobrecompra. Eu relembro que tudo o que for precisamente nestas zonas é sobrecompra e, portanto, nós claramente já entramos nesta zona, estamos precisamente nos 78,75 e, portanto, é sinal de que há uma sobrecompra. Não significa
que tenhamos nos próximos dias ou quizá nas próximas horas de imediato uma descida, mas é um sinal a ter em conta e em consideração quando nós definimos uma estratégia de compra e venda, é um indicador a ter em conta. Claramente, para quem é investidor a longo prazo, aqui pouco importa, nós estamos em 4 horas e, portanto, não tem grande importância. Quando nós olhamos em dias, podemos perceber claramente que já estamos ligeiramente em descida e quando olhamos em semana, podemos ver que há aqui ainda margem para crescer. Portanto, é preciso ter em conta que, dependendo da escala da nossa imagem, do nosso gráfico, vai depender muito das nossas decisões. Isso também depende de cada um, aquilo que está a fazer, se é um investidor, se faz trading e, portanto, depende de muitos fatores. Aquilo que eu acho que poderá eventualmente acontecer é que nós, mais tarde ou mais cedo, eventualmente teremos um teste aqui em torno dos 100 mil. Não é garantido, ninguém sabe, ninguém tem uma bola de cristal, mas aquilo que eu acho é que nós não vamos diretos, acho que eventualmente haverá um pullback. Ou seja, aquilo que nós fizemos precisamente aqui foi corrigir, portanto, nós não passamos de imediato esta resistência, é uma grande resistência, por várias vezes foi testado aqui, foi testada aqui, e novamente foi testado e foi rejeitado. E foi rejeitado e nós paramos precisamente acima desta mini zona de acumulação, nesta lateralização. Isso permitiu-nos a ficar acima e foi um sinal que o mercado recebeu de que, ok, estamos em cima, não entramos na zona e, portanto, é um pullback e vamos subir. E aqui poderemos eventualmente fazer a mesma coisa. Ou seja, nós poderemos eventualmente vir até esta zona, até em torno dos 94.155 dólares e fazer uma pequena lateralização para novamente testar níveis superiores. Eu acho que é isso que eventualmente poderá acontecer. Claramente depende de muitos fatores, nomeadamente do fator externo, do fator macro, depende de muitas condições e se as variáveis estiverem todas, digamos, as variáveis ou as estrelas estiverem todas alinhadas, tudo indica que à partida o Bitcoin irá testar novamente os 100 mil dólares. Ainda assim, eu quero alertar que em termos dias ou em termos semanais, nós continuamos com um gráfico descendente, ou seja, nós tivemos aqui uma forte rejeição e poderemos eventualmente ter aqui uma ligeira recuperação. Portanto, nós no meio deste gráfico e quando nós fazemos uma análise, olhamos claramente, eu gosto de olhar para 4 horas, mas também gosto de olhar para diário e sobretudo para semanal. Para quem é investidor a longo prazo, tem que sobretudo olhar para essa escala e perceber que há aqui possibilidades de nós, de facto, testarmos os 100 mil e depois termos de imediato uma forte rejeição. Isso é perfeitamente possível. Aliás, eu vou colocar o gráfico em termos semanais e nós poderemos eventualmente estar a repetir aquilo que aconteceu aqui nesta zona. Ou seja, nós poderemos eventualmente termos conhecido aqui uma descida e estarmos precisamente a ter aqui uma ligeira recuperação para ter finalmente uma forte queda. Nós poderemos eventualmente, ninguém sabe, nós poderemos estar eventualmente no fim desta linha ou estar precisamente aqui, ou seja, nós tivemos esta descida, conhecemos este crescimento e depois termos esta descida. Aquilo que eu acho é que nós poderemos eventualmente estar temos conhecido a primeira descida, vamos ter uma ligeira recuperação para finalmente conhecer o nosso ponto A, aqui é as curvas de Elliott, chegarmos até aqui a este nível dos 62, termos uma ligeira recuperação para novamente descer. Ou seja, para quem não conhece as curvas de Elliott, nós temos uma forte descida, uma recuperação e uma confirmação. Isto tudo não é colocado ao acaso, eu já aqui expliquei várias vezes, isto foi colocado com indicadores, poderei novamente falar sobre o assunto, foi colocado precisamente aqui porque eu acho que nós vamos chegar a este nível dos 62, vamos ter uma recuperação e vamos ter uma descida. Em termos temporais, não faço a mínima ideia, mas é mais ou menos isso que eu estou a prever. E, portanto, dentro de cada barra, dentro de cada crescimento ou dentro de cada descida, há, digamos, uma descida em três. Portanto, nós poderemos fazer isto, isto e isto. Eu acho que é aquilo que está a configurar à minha frente. Claro que posso estar completamente enganado e estarmos nesta configuração, ou seja, tivermos um crescimento, uma recuperação, um crescimento e agora uma recuperação e termos a continuação do crescimento. É perfeitamente possível. Agora, cada um deve naturalmente seguir o seu plano. O meu plano é este, nós agora estamos a estudar esta parte e depois vamos estudar esta parte. É aquilo que eu vejo.
Mas a curto prazo, relembro que, e peço desculpa pela quantidade de desenhos, mas a curto prazo, claramente, nós vamos ter uma ligeira correção, ou pelo menos aquilo que eu acho é que vamos, pelo menos, eventualmente fazer um pullback aqui, para depois testar os 100 mil dólares. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado o vídeo. Nós nos próximos vídeos vamos naturalmente analisar o gráfico do Bitcoin, a Ethereum, eventualmente as outras criptomoedas, nomeadamente a Solana. Espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal para poder acompanhar os próximos vídeos, para não perderem, portanto, nenhum vídeo. Nós fazemos igualmente publicações de shorts sobre o Bitcoin, sobre a Solana, sobre a Ethereum e, portanto, estejam atentos aos próximos vídeos. Por hoje é tudo. Tchau.